No ar para todo o Brasil, mais um dia de Live to Live. A gente chega aqui no penúltimo dia. Hoje a gente vai falar sobre a literatura como refúgio ao caos. Para começar essa conversa, eu vou receber a Cris Rangel. A Cris é uma amiga de longa data, uma multiprofissional. Ela faz diversos projetos, entre eles o Lira das Artes, que já ela vai contar um pouquinho mais para vocês. E às 17 horas nós temos Karina Burr falando sobre poesia. E para fechar o dia eu recebo a professora e psicanalista Maria Homem, que tem uma tese muito bacana sobre Clarice Lispector, e ela vai falar, na verdade ela vai ler um conto que é Perdoando Deus. E daqui a pouquinho, às 4 horas, ela tá ao vivo na CBN contando pra gente sobre o festival, sobre Clarice, enfim. Posso te chamar, Cris? Você está pronta? Olá! Ih, Pessoa maravilhosa! viu? Que Fiz até sorriso! maquiagem pra Tô você. vendo, tô vendo. Não, tô vendo, 4 meses. tô vendo esse sorrisão, assim. Aí, começar assim, tá tudo de bom, né, Cris? É, né, amigo? A gente tem que se divertir um pouquinho, né? Apesar do pesar. Apesar dos pesares pesados É, passados. não. Hoje eu sei que o bicho pegou aí pro seu lado. Mas deixa eu te falar. Eu queria que você se apresentasse pro pessoal de casa, que não te conhece, contar um pouquinho o que você faz, né? Quem é Cris Rangel? Essas várias mulheres. Essa multi, esse bombril. Ai, ai. É... Well, eu... 30 segundos, brincadeira. é, eu sou formada, né? Sou licenciada em artes cênicas, né? Sou atriz de começo de trabalho, de trajetória. Aí, na graduação, eu comecei a trabalhar com produção, porque eu via os projetos acontecendo meio truncados e eu tenho uma coisa que eu falo que produtor sofre de complexo de fada madrinha. Então, eu queria, nossa, esse projeto é muito legal, vou te ajudar. Ai, não, não sei o quê, vou te ajudar. Aí, quando eu vi, eu estou aí há 19 anos trabalhando como produtora artística e executiva, né? E nesse meio tempo, obviamente, tem os meus desejos como um artista, né? Eu fui fazer artes cênicas para escrever. Eu sempre quis trabalhar com escrita. Eu sou poeta desde os 15 anos, né? Mas eu só fui me entender como poeta muito mais tarde. Eu publiquei Duvido, meu... Oi? duvido que você já devia fazer desde pequenininha algumas coisas. Mas a gente se entende fazendo as coisas muito tarde, né? E eu acho que historicamente as mulheres também têm uma questão ali de a gente se subjugar, né? Desde, desde o começo, assim, da nossa trajetória, a gente cresce duvidando do que a gente está fazendo, sabe? E então eu fui entender o meu trabalho poético quando eu perdi o meu trabalho poético numa inundação em Paraty. É uma história bem trágica. Eu acho, não sei se eu te contei essa história. Porque depois que eu saí de Ouro Preto, que eu fiz a minha graduação, eu fui para Paraty, que eu gosto de cidade velha. Eu peguei a ponta da Estrada Real e fui para outra. E aí lá eu fui trabalhar na produção da Flip. E na Flip eu conheci muitos autores, né? Eu trabalhava na coordenação de comunicação, na assessoria de imprensa. E aí eu entendi que o que eu fazia tinha sentido para mim. Só que aí no último ano, em 2009, o rio lá de Paraty, ele sobe o nível a cada 20 anos. Os indígenas, inclusive, profetizam isso lá. Né? E aí o nível do rio subiu e eu morava assim a 3 quadras do rio ali, Perequiaçu.
E aí eu perdi uma caixa de cadernos de coisas que eu escrevia desde os 15 anos. Tá E lá, aí tá lá. Cadê o foi backup? bem, foi bem trágico. Não, na época do analógico, né? Não, sim. Eu tinha um computador que era um computador bem velhinho, assim, bem trambolho, de dinossaurão, assim. Eu quase não usava, eu usava ele para trabalhar, porque eu escrevia no Jornal da Cidade. E, e aí, essa caixa de cadernos, agendas, apostilas, que tinham poemas, se perderam. E aí eu entendi que eu perdi a minha obra ali, sabe? E aí, por conta disso, eu vim para São Paulo. Fez 11 anos de São Paulo agora, que eu tô aqui. E aí, depois de 6 anos de São Paulo, na verdade, 6 anos de São Paulo, eu comecei a participar dos movimentos poéticos da cidade, saraus, slams, que foi quem me acolheu de verdade, né, em São Paulo. E aí eu conheci um editor, que é o Eduardo, da editora Patuá. E aí Maravilhoso. ele me viu num sarau lendo poemas meus e me pediu o original de algumas coisas. E aí acabou que eu entrei numa coleção que saiu pelo PROAC, que chama Eu, Patuscada 2. eu acho que eu E, tenho aqui, eu tô vendo se eu acho pra catar. e aí o meu primeiro livro, que é o Desaguar, que você tem aí, e é edição rara porque acabou e não vai ser impresso tão cedo, é, eu publiquei o Desaguar, e o Desaguar foi meio que entender assim como me estabelecer como artista antes de ser produtora, sabe? O como é importante o produtor que é artista cuidar da sua própria arte, porque geralmente a gente fica cuidando da ideia dos outros, né? É, Você sabe muito bem, não é? Agora que você está fazendo o seu rolê, porque é. chega uma hora que a gente entra num estado de frustração. Mas é porque a gente também, a gente tá tão. Eu tenho essa coisa da produção também, né? A gente quer tanto fazer que a gente acaba fazendo com que os outros façam e a gente não faz pra gente, né? Acho que esse é o primeiro momento, assim, desde a faculdade, que eu olhei pra mim um pouquinho e falei, vou movimentar isso aqui de uma forma mais concreta, assim, né? Colocar essas ideias que sempre existiram, mas não no papel, né? No digital. Nas plataformas que a gente domina, né? Eu fiz o livro e eu acho que o livro, na verdade, me promoveu uma autoestima até para continuar meu trabalho de agência, continuar meu trabalho de gerência de carreira, estudar mais sobre distribuição de música, porque eu também sou compositora. Então eu fui passando pelas agências e fui entendendo algumas coisas, porque eu nunca me vi só como produtora, eu sempre me coloquei no lugar do artista, né? Eu nunca entendi essa coisa do babá de artista que eles falam do produtor, né? E nunca consegui ser esse babá de artista, então eu tive muitos embates com alguns artistas que queriam egoicamente que eu ficasse ali pagando pau e servindo, né? Porque essa coisa do servil é E não é uma questão. assim, bem, Não é não é bem assim, assim, bem bem. não vou colocar o seu pratinho O no seu cachê triplica, até self-service. coloco, mas, né? Então, tem várias questões, né? E É. aí foi aí que eu resolvi abrir a agência. E aí eu chamei a Lâmia Brito, que é também poeta e que já tinha trabalhado com o Marechal, né? O rapper. Então ela tinha uma experiência diferente da minha, porque eu já tinha uma experiência mais da MPB, do instrumental, que é uma coisa que eu amo muito trabalhar. E aí a Lâmia virou uma super agente e veio com essa ideia da editora. E aí trouxe a Aline Reis, que é uma power editora também. E aí a gente fez realmente a Lira Elas das estão aí, Artes. elas estão assistindo, tô Elas estão vendo aí, elas. elas estão aí. Elas ajudaram muito, inclusive na divulgação dessa live. Elas são maravilhosas, são irmãs, assim. Eu tenho muita sorte de estar, inclusive, rodeada de muitas mulheres. Eu parei de te ouvir por algum momento. Não tô ouvindo. Será que coisou? Deu ruim? Produção, fala aqui no meu ouvido, barra WhatsApp. Não tô ouvindo.
Se você quer trocar a sua casa por um disco do Catinguelê, aí aqui é o momento Merchan, momento vitrine do Faustão. Este é o livro que a Cris estava falando. O Desaguar, lançado aqui pela Patuá. Livro bem bonitão. Que eu tenho, uma edição raríssima. É muito, muito bonito. Aí eu fico cheirando os livros, eles têm um cheiro maravilhoso. Derrubei meu filtro, gente, me desculpe. Olha isso. Aí, agora foi. Deixa eu chamá-la de novo aqui. Todo mundo aí cruzando os dedos. Tem no Mercado Livre, a Cris falou. Agora foi? Oi, eu botei no 3G. Será? Luxo e É, riqueza? bora sim. Acho que sim, né? É, eu voltei pro meu filtro. E aí tava aqui mostrando o livro para o pessoal enquanto você não Tem no voltava. Mercado Livre. Eu vou pôr o link aqui na descrição do vídeo. Todo Tem mundo. no Mercado, né? Tem no Mercado Livre, acho que tem na estante virtual também. E é isso. E aí, nessa primeira parte, a gente falou um pouquinho de produção cultural, né? Só uma introdução. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho também, do seu pensamento sobre políticas públicas. Eu sei que você está à frente de vários movimentos, assim, que se deixar, a gente precisa ser um festival inteiro só para discutir esses assuntos tão importantes que você entende super, assim. Vira e mexe, estou com alguma dúvida de alguma questão de lei ou de alguma coisa que está andando. E eu, Cris, alô? Eu queria que você contasse Alô, um Cristina? pouquinho. Então, aí voltando, né? Com essa coisa de ter aberto a agência barra editora, né? Vieram várias demandas, mas já existia uma demanda anterior, que é, desde você trabalhar com teatro mesmo, eu me interei sobre, né? Todo mundo fica sabendo dos editais, Natura Musical, PROAC. E aí eu foi realmente quando eu tive contato com políticas públicas para a cultura, assim. Eu tive esse primeiro contato através dos editais. Mas até então eu não entendia o quão esses editais podem ser excludentes, né? Eles não são. Os editais, eles são um mecanismo de auxiliar o artista nessa parte de produção, de pesquisa e de criar produtos através do dinheiro público. Mas eu fui me inteirando e aí eu conheci uma pessoa muito incrível que é a Indy Queiroz, que é uma mulher assim foda, uma das pessoas que mais entende de políticas públicas em cultura no Brasil. Ela tem um doutorado no Sistema Nacional de Cultura, que é o que está sendo retomado através da Aldir Blanc agora, né? Então eu tive contato com a Indy Queiroz e comecei a frequentar a Câmara numa reunião de um espaço que chama Subcomissão Plano Municipal de Cultura, que é um subcomissão dentro da Comissão de Finanças na Câmara Municipal. Existe há 3 anos, é uma subcomissão oficial que tem como presidente a Soninha Francini e outros vereadores, para falar só sobre o orçamento da cultura na cidade de São Paulo. Aí, eu acho que eu travei, mas eu acho que você está me escutando, então tá tudo bem. Tô Que eu ouvindo, tô tô vendo indo. minha imagem tá travada. Já ela volta. Pode ir? Então, bora. Comecei a entender, né, o como os vereadores e deputados, né, pensando em âmbito federal, usam a cultura como moeda de troca. Não existe um sistema, não existe legislação e reconhecimento do Estado para com a cultura como mercado. E aí não existe regulamentação. E é por isso que muitos trabalhos são precarizados, como os
técnicos, por exemplo. Então, você tá travado ainda, né? Mas eu tô Aqui. ouvindo. Então, Eu beleza. boto uma foto minha na edição e tudo certo. Não, depois você faz um e tá tudo certo. Então, eu comecei a entender que a cadeia produtiva de cultura, no geral, ela tem alguns problemas, né? Que, que são fruto da falta de politização dos artistas e de todo mundo que é envolvido na cadeia produtiva de música e cultura, no caso, né? Falando Uhum. da música, é uma vergonha, né? É uma vergonha a gente não ter um mercado forte. O Brasil é um dos maiores exportadores de ritmos e de música do mundo. Era pra gente estar ganhando muito dinheiro, tipo a galera do K-pop, assim. Uhum. As pessoas, inclusive, não sabem que o K-pop só é o K-pop porque o Estado da Coreia criou um departamento para o K-pop que regulamenta e eles ganham mais de 19 bilhões de dólares por ano só em merchan, de royalty de merchan. Então a gente não tem um mercado forte porque a gente não tem reconhecimento do Estado, porque não há interesse para o Estado que a gente seja forte, porque a arte ela trabalha com denúncia, com pensamento, ela trabalha com Sim. reflexão, ela faz a pessoa refletir sobre a realidade, né? Então, eu estou em alguns movimentos em São Paulo para brigar por políticas públicas e reconhecimento de mercado. Um deles é o da técnica, porque eu também trabalho como hold e adoro. E outro é a Lei de Fomento à Música, que chama SP Cidade da Música, Sim. que é uma coletividade que existe há alguns anos, que trabalha com esse pensamento da gente ter uma lei que garanta orçamento anual para a música em São Paulo. A gente podia ser modelo no Brasil inteiro desse tipo de política pública, porque São Paulo é a maior cidade da América Latina. É. Então é muito louco, né? A gente percebe que o que falta mesmo é as pessoas se conscientizarem. Sim, sim. E aí que eu queria perguntar para você, eu sou uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre essas coisas. Como que eu consigo me informar o minimamente possível, assim, para estar por dentro dessas coisas que você está à frente, enfim, ou quem quiser entrar em contato com você para entender mais qual o melhor caminho? Para falar comigo, pode me procurar aqui no Instagram, arroba louca do play, através da Lira das Artes, né? O nosso site, www.liradasartes.com.br, tem ali o meu e-mail, né? Meu e-mail da empresa, mas também tem o meu e-mail pessoal, que é loucadoplay@gmail.com. E existem algumas páginas no Instagram e no Facebook que falam sobre isso em São Paulo. Uhum. Tem movimentos culturais da cidade de São Paulo, que são os movimentos e coletivos de movimentos que frequentam essa subcomissão do Plano Municipal de Cultura, que é uma galera que está brigando, por exemplo, por auxílio emergencial para a cultura desde o primeiro mês da pandemia, sem nenhuma escuta da Secretaria Municipal de Cultura. Tem o Balaio da Cultura, tem o Movimento de Cultura Periférica, que em São Paulo explica bastante coisa. Tem As Mina na Frente, que é um coletivo de mulheres da cultura que eu faço parte, que é @asmina na frente. Tem a própria Indy Queiroz, né, que é minha parça e minha mestra nesse lance todo, e que é uma pessoa super aberta a discutir. Ela dá consultoria para secretários de cultura, ela, ela fala muito. Eu até queria mostrar para vocês do que eu estou falando. O que eu estou falando sobre uma coisa que chama Plano Municipal de Cultura, que foi decretado pelo Haddad em São Paulo no ano de 2016. E aí existe essa publicação que eu tenho o PDF, se alguém quiser.
que é o Plano Municipal de Cultura, que foi criado com várias pessoas da sociedade civil, vários pensadores, vários ativistas, vários produtores periféricos de São Paulo inteiro, que através dele a gente podia estar trabalhando essas políticas públicas e construindo um setor Aham. mais forte, né? É. E pensar, por exemplo, em Conselho Municipal de Cultura, em Fundo Municipal de Cultura, que é fundo, inclusive, que está sendo criado para receber o dinheiro da Aldir Blanc. A gente não está pensando no futuro, né? As pessoas estão muito vivendo no presente na pandemia. Essa E, e o Plano Municipal de Cultura, por exemplo, é um projeto que a longo prazo podia estar dando para a gente uma garantia de futuro, porque a gente vai ter que Uhum. reconstruir esse setor, né? Tá todo mundo sem trabalhar Tá quebrado, né? e tá frágil. Essa história de voltar. Não, e essa história de cinema, abrir. Isso é uma loucura, é inconsequente de 1.000 mortes por dia. As pessoas estão normalizando as coisas de uma forma, enquanto a gente vê pessoas Normalizou a morte, morrendo, né? morrendo e doente perto da gente. Isso é um É. pensamento necropolítico, neoliberal, terrível. Eu espero que os prefeitos que estão lidando com essa pandemia dessa forma horrível não se reelejam. Essa é a minha opinião, assim. Não vou nem falar nome de Nossa. ninguém, É. sabe? Eu acho que esses políticos que estão há muitos anos no poder, né? Não, vamos dizer bem a verdade, eles não deveriam estar se reelegendo, né? A gente precisa, inclusive, de mais mulher nesses espaços, né? Em São Pelo Paulo, amor por de exemplo, Deus. É. é 50%, 51% de mulheres eleitoras e a gente só tem 15% de mulheres no legislativo. Uhum. Então, é por isso que, por exemplo, leis de segurança da mulher caem, porque a gente não tem representatividade feminina para pensar lei para a segurança das mulheres. Não existe Dentro do uma negócio, né? cidade É. vista com um olhar de mulher, né? E somos nós mulheres que estamos transitando, levando vó para o hospital, criança para a escola, né? Enfim, essa coisa do trânsito é uma coisa que eu sempre penso muito, assim, o como a gente não está seguro, né? Então É. E é pensar além da nossa caixinha, né? Eu tô importante. te ouvindo. Não, tá. Pode Eu, falar, eu, pode eu falar. penso muito nisso, assim, que a gente precisa pensar em duas coisas, né? Primeiro, que a gente tem que ter mais mulheres nos espaços públicos de decisão e que dentro da cultura, que somos inclusive a maioria mulheres produtoras, a gente precisa de reconhecimento desse mercado e regulamentação desse mercado. Ou seja, precisa de gente que pensa Urgentemente. É. lei pra gente, não os vereadores que ficam aí usando a gente de moeda de troca, de massa de manobra eleitoral. Você vê, por exemplo, alguns políticos falando de cultura esse ano, que é ano de eleição, mas durante o ano inteiro eles estão votando contra as leis de fomento. O próprio Bolsonaro votou contra o Sistema Nacional de Cultura quando ele era deputado e agora ele está se beneficiando e falando um monte de coisa de diversidade, blá blá blá. E na verdade é puro da boca para fora, né? Ele é Uhum. um cara, inclusive, que tem beneficiado a cultura de elite, não a cultura periférica e popular. É. Então é uma questão de consciência das pessoas de que se politizar não quer dizer se aliar a partido X ou Y. Se politizar é entender que a gente tem direito e que cultura é um direito inalienável. Ou seja, ele tá ligado a todos os outros direitos, como direito à saúde, direito à educação, direito à vida, direito à alimentação. Todas as pessoas deveriam ter direito a usufruir dos bens culturais e produzir bens culturais com os recursos públicos. Mas as Perfeito. pessoas
não pensam nisso. Cris, a gente tá quase chegando ao final. Eu queria antes agradecer a sua participação e dizer para a gente fazer. Eu vou fazer a pergunta final e aí eu vou encerrar a live. Eu abro uma outra só para a gente se despedir, pode ser? Que aí acho que volta o vídeo. Pode ser, e aí depois vocês editam isso, Isso. Não, a Kelly porque tá eu fazendo acho um trabalho maravilhoso. e eu acho que na transmissão tá ruim, mas provavelmente na gravação vai tudo, sabe? Vai rolar, vamos torcer. E aí, E eu para aviso. encerrar. Gente, tecnologia, né? Eu acho que deve estar todo mundo fazendo live no final de semana. E aí eu queria saber de você, eu sei que você já mandou o vídeo pra gente do Cápsulas, mas se agora que o fim do mundo está mais próximo, no caso é amanhã, que é quando acaba o nosso festival, se o mundo for acabar hoje, o que você guardaria numa cápsula do tempo? Eu guardaria Olha o horário, olha o horário. o Sistema Nacional de Cultura. Perfeito. A gente precisa Maravilha. dele para começar o mundo de novo. Quero ver todo mundo aqui, ó, mandando palminhas pra Cris nos comentários e subindo um monte de coração. Obrigado, Cris. Eu vou abrir outra live pra gente encerrar direito. A gente tá montando essa live aqui só pra encerrar com a Cris. Esperando ela chegar pra gente... Amanda, não respondi seu WhatsApp. Tô respondendo agora. Vou voltar. Voltei. E... É isso. Tô esperando aqui a bonita. Ficou salvo lá, mas... Acontece, né, gente? Brasil. Tô gostando mais de falar segurando o celular do que usando o tripé. É um desabafo. Mas aí a luz fica uma loucura. Cris chegou. Bora lá. Fala aí, aproveita. Vai, fala. Alô, alô, Cristina, alô, alô. Não veio com áudio. Veio com áudio. Veio com áudio, agora foi. Veio? Eu Veio com áudio. eu tô Mas acho que você tá travado ainda. Trava e destrava. Bom, mas é só essa live extra, só pra te agradecer. Eu acho que até um solzinho pegando em mim, ó. é muito importante esse tipo de assunto ser abordado. E mesmo que seja uma cápsula, né? Mesmo que seja pouca coisa, né? Não dá pra gente se aprofundar, mas eu acho que espero que isso seja uma luz, assim, que as pessoas procurem esses assuntos, te procurem também, acompanhem a Lira das Artes e entendam um pouco melhor sobre o que está acontecendo, né, nessa questão da produção cultural no Brasil e a ausência, né, de políticas públicas, na verdade, né? Não é... Destravou, vai, faz seu nome. Oi, o que eu falo? Eu Não, só para agradeço. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Queria pedir para a turma me seguir aí, Louca do Play, @Louca do Play. E essa conversa é uma conversa que pode ser muito longa. Eu estou sempre aberta a trocar essa ideia, a explicar e contar essa história, né? E como você mesmo disse, eu acho que a pandemia ela tem sido um momento de reflexão para todo mundo, para entender como a gente pode melhorar nossas relações e a relação com a arte, ela está muito ligada ao humano, né? Então, acho que a gente tem que realmente e eu queria agradecer a você, a sua amizade, ao seu apoio, tá trocando ideia com pessoas incríveis, tá passando essas informações. Obrigado, Cris. Fico mexido. Mas é isso, tamo junto e é isso. Obrigado mais uma vez.